Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Nicolas e o tema do vídeo de hoje é coisas que todo bom investidor deveria saber. Hoje a gente vai falar de termos como valor futuro, valor presente, taxa de desconto, taxa mínima de atratividade e também a cereja do bolo que é o VPL, né? Como você calcula o valor presente líquido. Esses são termos que o mercado financeiro usa a todo momento e muita gente não sabe o que é, não sabe calcular e não sabe os benefícios que isso pode trazer nos investimentos, beleza? Então, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Solta a vinheta aí. E aí, pessoal, antes de ir pro vídeo, já deixa seu like aí, que no vídeo anterior, na verdade na aula anterior, né, que eu falei sobre o KPM, a gente teve mais de 1.300 visualizações, mas teve só 200 e poucos likes. Então já deixa seu like aí, porque eu tô trazendo conteúdo avançado, conteúdo de valor aí pra vocês, e não custa nada deixar aqui like e se inscrever no canal, né? Então, beleza. O que a gente precisa saber para entender todos esses termos aqui? A gente só precisa saber uma coisa, pessoal. A gente precisa saber deslocar dinheiro no tempo, ou o valor do dinheiro no tempo. É só isso que a gente precisa saber para entender todos aqueles termos lá. E com uma única pergunta eu consigo te explicar isso. Na verdade, são duas, tá? A pergunta é a seguinte: você prefere receber 10 mil reais hoje ou 10 mil reais daqui a um ano? Fácil, né, pessoal? É melhor a gente receber 10 mil reais hoje, porque daqui a um ano 10 mil reais não vão valer mais 10 mil reais. Isso é óbvio, né? Uma que ele vai perder valor devido à inflação e outra que você poderia trabalhar esse dinheiro e ele está valendo muito mais lá no futuro. Beleza? Então aqui foi facinho. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você prefere receber 10 mil reais hoje ou 20 mil reais daqui a 10 anos? Bom, agora a coisa já mudou um pouco de figura. Agora a gente precisa saber calcular algumas coisas e a gente precisa calcular exatamente o dinheiro no tempo para saber o que é melhor aqui. Então a gente precisa efetuar alguns cálculos, tá, pessoal? E qual é o cálculo que a gente precisa utilizar aqui? Como que a gente desloca o dinheiro no tempo? A gente desloca através da fórmula da taxa, que é essa daqui, tá, pessoal? Que é 1 mais i elevado a n. I é a taxa e n é o tempo, tá? É a mesma fórmula que a gente utiliza, por exemplo, para calcular juros compostos, tá? E a primeira pergunta que sempre aparece aqui é o que esse 1 aqui está fazendo aqui? E essa pergunta acontece, pessoal, porque o ensino no Brasil não presta, tá? Então, é o seguinte, eu vou dar uma dica aqui, hashtag dica Fortunatos, beleza? Por que esse 1 aí funciona, né? Se eu te perguntar agora, quanto que é 15% de 200? Como é que você faz para calcular? Fácil, pessoal. Você só precisa fazer isso aqui, ó. 200 vezes 0,15. 30 aqui é o resultado. 30. Então, 15% de 200 é 30. Facinho. Agora, se eu te perguntar assim, você tem uma ação que vale 200 e ela subiu 15%. Quanto que vai dar o resultado final disso? Algumas pessoas vão primeiro procurar aqui quanto que é 15% de 200 e depois, que vai ser 30, e depois somar 200 com 30 e vai dar 230, beleza? Mas existe uma fórmula bem mais fácil de calcular isso, tá, pessoal? Que é a seguinte: você pega 200, tá? Multiplica por 1 mais a taxa. Então a taxa aqui seria 15, vai dar 230. Então é o mesmo resultado de um jeito muito mais fácil. Eu poderia aqui fazer de uma forma muito mais fácil, né? Por exemplo, 200 vezes 1,15, 230. Se eu quiser saber quanto que é 25% a mais, eu coloco 1,25, vai dar 250 e assim por diante, tá? Então só uma pausinha aí para vocês entenderem o porquê 1 mais i, tá? É para somar ele mesmo mais uma taxa. Tranquilo? Então, continuando aqui. Como é que faz para a gente andar para frente no tempo? A gente descobriu um valor futuro, tá? A gente quer saber o valor daqui a 10 anos. A fórmula para a gente descobrir o valor futuro é essa daqui, ó, o valor presente, que é o valor atual, vezes 1 mais i elevado a n, tá? E como é que a gente faz para andar para trás no tempo? A gente tem um valor futuro e quer andar para trás, né? Ele descobriu quanto que aquele valor futuro valeria hoje. A fórmula do valor presente, né? Essa daqui, valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Notem aqui que praticamente nada muda. A única coisa que muda aqui é que aqui é multiplicação e aqui é divisão. E esses caras aqui são invertidos. Beleza? Beleza. Agora como que a gente faz para responder aquela pergunta lá que a gente tinha feito? A gente usa esses caras aqui. E é muito fácil, pessoal.
Vejam aqui, eu trouxe um Excel, tá? Para a gente poder calcular isso e ficar mais didático. Antes de eu calcular isso, eu preciso saber de quanto que é minha TMA. TMA é a taxa mínima de atratividade. E essa taxa mínima de atratividade muitas vezes também é chamada de taxa de desconto, tá? E daqui a pouco vai ficar mais claro por que taxa de desconto. Essa TMA é o mínimo que um investimento tem que render para ele valer a pena, tá? Para não valer a pena você pegar esse seu dinheiro e aplicar em uma outra coisa que tenha o mesmo risco, como por exemplo o Tesouro Direto, que não tem risco nenhum, ou de repente até na sua empresa, né? De repente sua empresa tem um retorno de, sei lá, de 10, 15%, então valeria mais a pena você aplicar na sua empresa do que nesse investimento, tá? Então digamos que a gente tem uma TMA aqui de 10%, tá, pessoal? Digamos que o investimento seguro que a gente pode fazer aqui é a gente ganha 10%. Então, o que a gente faz para a gente descobrir quanto que a gente teria no ano 1? A gente multiplica os 10 mil por 10%, 1,10. Então, no segundo ano, vai dar 11 mil. Tá? E aqui no Excel é muito fácil, né? Para a gente descobrir quanto que é 10% desse resultado, vezes o próximo, né? É só a gente arrastar aqui, ó, que ele vai calcular para a gente aqui, ó, praticamente os juros compostos, né? Ó. Então ele está multiplicando aqui, ele está fazendo 10% de 10 mil, 11 mil, mais 10%, 12 mil, mais 10%, 13 mil, mais 10%, 14 mil, e assim por diante, até a gente chegar aqui a 25.937. Então aqui eu tenho os meus rendimentos ao longo do tempo, né? E utilizando aquela fórmula a gente consegue deslocar o nosso dinheiro no tempo. Por exemplo, então eu quero saber, por exemplo, ó, 10 mil, certo? Vezes 1 mais taxa, 0,10, elevado ao ano que eu quero saber quanto que vai valer se eu deslocar o meu dinheiro até lá. Então, eu quero saber o quanto que eu teria no ano 5, por exemplo, através daquela fórmula. Então, eu elevo ao tempo, né, ao período 5. Vai dar 16.105,10, que é exatamente o que renderia aqui nos 10 anos se a gente fizesse passo a passo, né? Se eu quiser saber quanto que vale no ano 7, por exemplo, eu elevaria 7 e vai dar 19.487. Beleza? Então aqui a gente consegue deslocar o nosso dinheiro para frente, né? No tempo. E se eu quisesse deslocar o meu dinheiro para trás? Ou seja, eu sei que eu tenho os 25 mil e eu gostaria de saber o quanto que ele vale hoje, descontado aquela taxa mínima de atratividade. Ou seja, eu descontando de 10 em 10% aqui, quanto que esse dinheiro valeria hoje? Então é só a gente fazer o seguinte, né, pessoal? A gente pega esse valor aqui e aplica a fórmula, né? Divide por 1 mais taxa, né, que no caso é 10%, elevado ao tempo que a gente quer, né, que é elevado a 10. Então, qual o resultado disso? 10 mil reais, tá? Então, aquele valor futuro descontado a 10% nos traz um valor presente de 10 mil reais, beleza? Agora, e se aquela taxa lá fosse maior, né, fosse de, por exemplo, 15%? Vamos dar aqui e colocar 15%. Dá 6.411. O que significa? Significa que hoje, no presente, eu preciso de R$ 6.411 para fazer 25.937 daqui a 10 anos. Beleza? Então existem duas maneiras de você responder aquela pergunta lá. Você prefere receber 10 mil hoje ou 20 mil daqui a 10 anos? Depende da sua TMA. Se você, por exemplo, tiver uma TMA de 10%, é melhor você receber hoje, porque daqui a 10 anos você vai ter 25.937 e não 20 mil reais. Bom, dada essa explicação, agora a gente já pode ir para a cereja do bolo. Vocês já sabem o que é valor futuro e como calcular o que é valor presente, TMA, e agora a gente pode falar de VPL, ou valor presente líquido. Então vamos lá, pessoal, vou complicar um pouquinho mais a pergunta agora, hein? É o seguinte, pessoal, apareceu uma oportunidade de investimento para você ou para sua empresa. E esse investimento é o seguinte, você investe 15 mil reais e depois você tem os seguintes retornos. Você tem no primeiro ano 3 mil reais de retorno, no segundo 3.100, 3.200, 300, 400 e no último retorno 4 mil reais. Tá? Isso pode ser qualquer tipo de investimento, isso vale para tudo, tá, pessoal? Por exemplo, você tem uma empresa e você vai investir 15 mil reais numa máquina e essa máquina aqui vai dar esse retorno aqui para você. Como é que você sabe se vale a pena investir nessa máquina? Ou, por exemplo, você vai comprar uma empresa que vai distribuir dividendos, né, vai distribuir os lucros dessa maneira aqui. Como é que você faz para saber se esse investimento vale a pena?
como é que você faz para saber se vale a pena comprar aquela empresa ou comprar aquela máquina ou fazer determinado investimento, tá? A gente pode saber isso fazendo o VPL, tá? Muitas pessoas que não conhecem matemática financeira, o que fariam, né? Fariam o seguinte, né? Aqui eu coloquei um esboço, né, de como seria mais ou menos o nosso fluxo de caixa, o nosso fluxo de recebível. Então eu gastei 15 mil, no primeiro ano eu ganhei 3 mil, no segundo 3.100, no terceiro 3.200, como se o lucro daquela empresa que a gente comprou, daquele investimento que a gente fez, fosse aumentando ao longo do tempo, tá? Muita gente faria o seguinte, somaria aqui todos esses recebíveis aqui e veria se fica maior do que o que a gente gastou. E para ser rápido aqui, pessoal, se a gente somar tudo isso daqui, ó, a gente vai chegar num valor de 17 mil reais. Porém, como a gente já viu, fazer isso a gente vai chegar no valor errado. Por quê? Porque esses 15 mil reais poderiam estar em um outro tipo de investimento rendendo mais. Então esses 15 mil reais daqui um ano, ou daqui 2, ou daqui 3 anos, não vão valer mais 15 mil reais. E para a gente calcular então da maneira correta isso, a gente tem que trazer todos os nossos fluxos de caixa, tudo que a gente tem a receber ao longo do tempo, a valor presente, todos os nossos fluxos a valor presente, beleza? E é facinho de fazer, pessoal. A fórmula para a gente fazer isso é essa aqui, tá? Ela parece bem complexa, eu também não vou fazer ela na mão, mas só para vocês verem. Então aqui a gente tem um FC zero, que é o nosso fluxo de caixa zero, né, que é o quanto a gente investiu, mais a nossa fórmula de valor presente, que é o quanto que a gente tem a receber no primeiro ano, né, que é 3.100, dividido por 1 mais taxa elevado a 1, depois o segundo. Fluxo de caixa 2 mais 1 mais taxa elevado a 2 e assim por diante, tá? E como que a gente faz para saber se o resultado disso vai valer a pena ou não? Se o resultado do VPL for maior que zero, é porque aquilo é um investimento viável, vale a pena a gente investir. Se o VPL for menor que zero, é um investimento inviável, não vale a pena. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu sei que se eu pegar esse dinheiro e colocar na minha empresa, eu vou ter X de retorno. Como é que eu sei se eu pegar esse mesmo dinheiro e colocar nesse investimento novo que surgiu para mim, se vai valer a pena, tá? Então, é assim que a gente calcula. E calcular isso no Excel é muito fácil. Vamos lá que eu já deixei isso pronto, mais ou menos pronto aqui pra gente, tá? Então, notem aqui o seguinte. Eu peguei uma TMA aqui de 10%, tá? Essa taxa mínima de atratividade, vocês podem pegar, por exemplo, o custo de capital próprio que eu ensinei no vídeo anterior, né, do KPM lá. Você pode usar aquela taxa lá, por exemplo, tá? Então, eu sou um investidor, eu vou investir numa empresa, essa empresa vai me distribuir em lucros ao longo do ano. Esse dinheiro aqui, como é que eu faço para saber se vale a pena eu desembolsar 15 mil reais e investir se eu já tenho garantido um TMA de 10%, tá? Se a gente somasse tudo isso daqui, vocês viram lá que valeria a pena. Mas se a gente trazer tudo para valor presente, será que vale? Tá? Então, como é que a gente faz para calcular o VPL? No Excel é muito fácil, pessoal. O Excel já tem uma função chamada VPL. Então a gente coloca aqui igual VPL, tá? Aí, parênteses, ele vai pedir a taxa, né? Que taxa que a gente tem aqui? A gente tem a TMA de 10%. Ponto e vírgula, os nossos valores, os nossos fluxos de caixa, né? No futuro. Então, a gente vai pegar esses fluxos de caixa aqui. Beleza? Os valores nominais do nosso fluxo de caixa e somar, né, com o investimento inicial que a gente fez, que na verdade a gente vai estar subtraindo, né? Porque ele está negativo aqui. Isso aqui vai dar um VPL negativo para a gente. Isso mostra que o nosso projeto é inviável, não vale a pena investir nele, valeria a pena a gente deixar aquele dinheiro na nossa taxa mínima de atratividade. Se a taxa mínima fosse de 9%, tá? Ainda não valeria a pena. Se a nossa taxa fosse de 6%, aí já valeria a pena investir nesse projeto, beleza? Então, ou nessa empresa, ou nessa máquina, beleza? Então, isso aqui, pessoal, é uma forma muito poderosa para você saber se alguma coisa vale a pena. Isso daqui é o princípio do valuation. O valuation nada mais é do que você projetar fluxos de caixas futuro e trazer aquilo a valor presente, tá? E ver se aquilo vale a pena, dada a taxa que você está projetando que vai aumentar. É isso o valuation. Nicolas, e qual que é a taxa de retorno que esse investimento está me dando em percentual, né? Quanto que ele está rendendo? A gente consegue saber isso, pessoal, através da TIR, que é a taxa interna de retorno. E o Excel já tem isso também, ó, igual a TIR. Ele vai te pedir os valores, a gente coloca os fluxos de caixa aqui e ele vai te dar o resultado.
Então, esse projeto aqui rende 8,5%. Então, valeria a pena a gente investir nele se a nossa TMA fosse de até 8%. Porque se a TMA for 8,5%, o nosso VPL vai ficar praticamente zero, né? Porque aí o projeto está rendendo a mesma coisa que ele retorna, né? Então vai ficar no zero. Então, por exemplo, se alguém te perguntar assim, eu exijo que eu tenha um retorno nesse projeto, ou nessa empresa, nessa distribuição de lucros, de dividendos ao longo do tempo, de pelo menos 10%, tá? Ao ano. Então você consegue fazer isso através desses cálculos aqui. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Se você tem dúvidas, pode deixar aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você se interessa por ações e quer aprender mais, se tornar um investidor melhor e mais lucrativo, dar uma guinada aí na sua vida, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Vale a pena dar uma olhada, tá, pessoal? Até a próxima. Seja Fortunatos. Fui.